Olá, boa noite. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento, a paz que penetra dentro da gente e nos dá o conforto e a elegância de podermos ter confiança no dia a dia. Sinceramente, eu sei que muitos de nós estão atribulados nesse tempo. Eu não sou diferente de você, nem melhor. Eu passo pelas mesmas coisas, mas eu me lembro da paz. A paz que o Senhor Jesus nos deu. E ela verdadeiramente, quando aceita, quando buscada, quando entendida, ela excede todo o nosso entendimento. Porque mesmo, amados, estando no meio de guerras, de grandes problemas, de sérias dificuldades, nós temos a alegria de recebermos, possuirmos e até transmitirmos a paz que o Senhor Jesus nos deu. E a paz que Ele nos dá não é igual à paz do mundo. Não é uma paz também transitória. É uma paz que permanece. E a gente tem a tranquilidade de possuí-la e exercê-la em todo o tempo da nossa existência. Receba a paz. Porque outra coisa que precisamos aprender, eu preciso ter paz contigo. Eu preciso ter paz com Deus. Não basta eu ter paz com Deus se eu não tenho paz com o meu irmão. Se eu não tenho paz com o meu irmão a quem vejo, como eu poderei ter paz com Deus a quem eu não vejo? Eu não imagino Deus. Eu sei da existência de Deus. Porque Deus é o princípio de todas as coisas. Ele é o caminho que nos leva à verdade. E a verdade, ela é a própria palavra de Deus, que se revela através da vida que Jesus nos concebeu e nos concede através do sacrifício do Calvário. Ou seja, pelo seu próprio corpo, nós temos um vivo, verdadeiro, novo caminho. Glória a Deus! Essa é a live da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas e também Catasalso da Noruega. Igrejas essas que nós representamos no nosso ministério. Certamente há comigo uma grande equipe. E nas lives capitaneada pelo irmão Renato Lisboa. É uma graça, é uma honra, é um prazer, até não sou digno disso, de trazer a mensagem do Senhor. Que você seja bem-vindo e que nós dois possamos aprender com o Senhor. Porque há muito que podemos aprender. Amém? Eu iniciei quarta-feira uma mensagem sobre Eu Sou. Eu falei de Êxodo 13:14, quando o Senhor Deus disse a Moisés: diga ao povo de Israel, ao povo hebreu, que eu sou o que sou. Diga que meu nome é Eu Sou. E Jesus, ele no Novo Testamento, ele atrai para si esse termo. O mesmo nome do Pai, Eu Sou, que os estudos afirmam que pode ser propriamente Iavé. Vamos agora a um segundo ponto onde Jesus diz Eu Sou. Eu quero que você, se puder, abrir a Bíblia ou não, me acompanhe. Abra em João 14, vamos fazer uma leitura. A gente peca muito hoje em dia de não ler Bíblia. E ler Bíblia não é chato, ler Bíblia não é enjoativo, ler Bíblia para muitos, ou para praticamente todos, é cansativo. Por quê? Porque a carne, o nosso eu, ele não quer saber das verdades, ele quer as ilusões dessa vida. E nós somos muito atraídos pelas ilusões. Então vamos à verdade? Vamos ler então João 14. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para me usar e ousadamente me permita falar com você, e eu mesmo receba o ensinamento. Amém.
João 14 diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. Rapidamente, nós temos aqui um chamado. Estamos num tempo de pandemia onde todo mundo está preocupado. Raramente encontramos um ou outro tranquilo. A maioria esmagadora preocupados. Mas o que nós vemos? Falta de credibilidade para com Deus. Falta também de credibilidade consigo mesmo. Se posicionar numa fé digna, honrosa e verdadeira. A fé que salva, a fé que cuida, a fé que propõe a vida contra a condição da morte. Quando cremos em Deus sobre todas as coisas, não tememos a morte, mas sabemos que passaremos para a vida eterna. E Jesus não mente, e ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vou lhe dizer: crede em Deus, crede também em mim. Versículo 3: e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem uma promessa. Eu tenho promessa de Deus, porque eu aceitei Jesus e batizei nas águas. Então, Jesus faz uma promessa que ele vai preparar lugar e vai retornar para buscar os seus discípulos, os seus seguidores. Seja um. Aceita Jesus como único Deus suficiente Salvador. Dirija-se ao Pai todas as vezes em nome de Jesus. É uma grande verdade que você deve viver. Esse é um caminho proposto para cada um de nós. Vós sabeis para onde eu vou, ele falava com os discípulos, e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé. Tomé representa aquelas pessoas que duvidam de tudo. Tomé, ele é problemático, mas ele é um cara que crê. Ele só questiona muito. Ele tem as suas dúvidas, a sua ansiedade é muito grande, o perturba, mas Jesus soube lidar com isso. Ele sabe lidar comigo e sabe lidar com você. Legal, né? Isso é forte demais. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, é vem ao Pai, senão por mim. Se você estudar esse texto, segundo os historiadores, segundo os linguistas, essa tradução está corretíssima. Jesus afirma aqui que ele e o Pai são um só. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E no texto anterior ele diz: eu sou. Olha o nome de Deus. Olha ele e Deus sendo um só. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é o caminho? Vamos lá em Hebreus capítulo 10. Rapidamente. Hebreus 10, 19 diz assim, até o 25. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. O que é entrar no Santo dos Santos? É o lugar mais recôndito, mais profundo, de maior aproximação para com Deus. Fisicamente, no tempo de hoje, podemos comparar ao altar. Porque todo aquele que sobe, tudo aquilo que você põe no altar, por exemplo, de oferta, de devolução de dízimo, porque o dízimo é do Senhor, está santificando tudo que ficou com você. Tremendo, né? Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus.
Não é de qualquer maneira. Não é porque eu hoje confessei os meus pecados. Agora há pouco eu me dobrei diante do Senhor e buscando dele misericórdia, confessei meus erros cometidos hoje em palavras, pensamentos, atitudes e me dispus para ele para pregar o Evangelho. Nem assim. Por quê? Toda a minha justiça não passa de um trapo de imundície. Tem que ter algo mais. O que é algo mais? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus forma o caminho. Por um novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos descortinou por intermédio do véu. Que véu é esse? O véu que nos separava. O Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote, o sacerdote do dia. E ninguém mais tinha acesso. Jesus veio pelo seu sangue, através do sacrifício do seu corpo. Ele então nos dá um caminho para chegarmos lá. Como? O caminho pelo sangue de Jesus. Oh glória! Por um novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos, limpos, purificados, para nos purificar de uma consciência culpada, porque quando não confessamos pecado, aquilo fica batendo. Quando não falamos com Deus o que fizemos de errado, aquilo fica batendo, de uma forma ou de outra, hoje ou amanhã, aquela situação volta na sua mente. Quando você confessa, quando você entrega nas mãos de Deus e deixa, você fica liberto, você fica livre, você fica ricamente abençoado. Glória a Deus. E os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão de nossa esperança. Porquanto quem fez a promessa é fiel. Jesus disse, eis que me vou, e vou preparar-vos lugar. Tem um lugar esperando por mim, mas eu vou morrer. Esse corpo é corpo que é terra, que é pó. Esse corpo terá que ser devolvido. Então como é que eu vou ficar? Eu vou ver Jesus. Se eu vou ver Jesus, eu vou ter um corpo igual ao dele. Tem um corpo esperando por mim e por você. Isso não é ficção científica. Não confunda as coisas. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. De 2000 a mais ou menos 2100, foram escritos todos os escritos do Novo Testamento. Então entenda e compreenda, isso aqui não é ficção. Naquela época não tinha ficção nenhuma. Hoje é que é tudo muito fantasioso, exatamente para confundir a nossa mente, desfazer da nossa fé. Aleluia. Quem fez a promessa é fiel, então não duvide. Não duvide, mantenha inabalável a confissão da sua esperança, porque eu vou manter a minha, e a minha esperança é Cristo formado em mim. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Queridos, não desanime do caminho, não desanime do seu chamado, não desanime do propósito que Deus tem para você, da sua salvação eterna. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Porque hoje, de repente, um está numa igreja, amanhã está na outra. Se você tem motivo certo, correto, decente, pediu a bênção do seu pastor, Deus te abençoe. Mas se você saiu como um ladrão, você é filho de quem? De Deus ou do diabo? Você é filho de quem? Agindo de acordo com o que ele age. Jesus não fez isso. O conselho da palavra de Deus não é essa. É permanecer onde foi chamado.
Se eu vou remover, eu preciso explicar por quê. Porque uma ovelha tem um pastor. Uma ovelha não é um bode. O bode da cabeçada faz o que ele quer. Come as coisas mais absurdas desse mundo. Aceita o evangelho de qualquer um. Não está falando de Deus, para mim está bom. Isso é ridículo. Seja mais exigente, consciente com a palavra de Deus, que é a verdade, e você vai se dar muito melhor. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então a gente precisa motivar uns aos outros, visitar uns aos outros, cuidar uns dos outros, descobrir aqueles que são mais fracos na fé, aqueles que estão abalados por alguma razão, aqueles que estão chateados com o pastor, com o diaconato, com o outro irmão, com a palavra que foi dada, porque muitas coisas não são de acordo com a nossa vontade. E uma igreja não tem que se adaptar a mim. A igreja é a palavra. No sentido da palavra, ela precisa que eu me adapte a ela. É uma luta terrível. É uma luta terrível. Mas o que é o caminho? Aqui em Hebreus 10, 19 a 25, nós estamos entendendo que o caminho foi aberto por Jesus Cristo. O fundador, o criador da nossa fé é Jesus Cristo. O caminho ao Santo dos Santos, que representa o próprio Pai, foi aberto pelo sangue de Jesus, através do corpo do Senhor, que foi sacrificado por mim e por você. Tendo ele ressuscitado, em João 14 ele diz o quê? Vou preparar-vos lugar e voltarei para vos buscar. Uau! Temos que viver isso. Mas o que é a verdade? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade. Vamos lá em João 8. Vamos pegar um pouquinho mais pesado. João 8. Eu estou sendo muito pontual, mas você pode estudar muitas coisas na palavra de Deus, amém? Assegurando-lhes, respondeu Jesus. João 8. Não, vamos no 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Eu sou liberto pela palavra que Jesus Cristo pregou. Eu fui liberto de espíritos malignos quando alguém pôs a mão sobre a minha cabeça e orou forte e mandou embora. Oh glória! Isso me fez livre e me deu um caminho espaçoso para prosperar em todas as áreas da vida, sem ser subjugado, dominado pelo inimigo de nossas almas. E Jesus disse que se nós obedecermos à palavra dele, leia João 14 todo, se permanecerdes na minha palavra, vamos lá em João 14, só um pouquinho, vem comigo. João 14 diz assim, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos, quer dizer, leu a Bíblia, conheceu ou ouviu falar pela pregação da palavra e aprendeu, e obedece a eles, esse é o que me ama. Olha essa! Então não adianta eu dizer que eu amo Jesus se eu não obedeço a Jesus. Eu estou sendo falso, crendo em mentiras. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Ora, eu e o Pai somos um, então eu vou te amar porque você me ama, porque você me obedece, e a sua obediência prova o seu amor a mim. Oh glória! Então o Pai também vai me amar, somos um.
e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Jesus quer dizer que eu me farei um com ele, ele já é um com o Pai e a obra está completa. Mas é preciso crer e obedecer. Assim amando ao Senhor, para sermos um com ele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos lá em João 1,25. Vamos entender o que está havendo com a verdade nos dias de hoje. Aconselho você a ler Romanos 1 todinho, mas eu não posso. Romanos capítulo 1, versículo 25 e versículo 26a, para não entrar em polêmica. Porquanto trocaram a verdade de Deus, pegaram a palavra de Deus e a moveram do jeito que quiseram, fazendo muitas vezes da palavra de Deus um negócio bom. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Ele está falando aqui da idolatria a objetos, à riqueza, às propriedades, mas também a pessoas. Tem muitos ídolos hoje. E por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas. É um vexame quando nós não conseguimos sucesso em alguma coisa. O Salmo 37, que eu ministrei pela graça de Deus sexta-feira, na live anterior, fala isso abertamente. É um vexame. Muitas coisas eu não vou conseguir realizar, porque às vezes eu quero dar passos maiores do que foram propostos para mim ou que eu tenho capacidade. É uma coisa. Eu estou falando de situações que te levam ao vexame. Não é vexame com os outros, é vexame com você mesmo. Então repense a verdade. Adore ao Criador, ao invés de a objetos, imagens ou ídolos humanos. Conquiste o coração de Deus, entregando o seu coração para Deus. Isso é a verdade. E João 17,17 diz assim, olha que tremendo. Estamos falando sobre a declaração de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora nós estamos falando da verdade. João 17,17, a palavra de Deus diz assim, santifica-os, ó Pai. Então como é que eu vou ser limpo aqui, na minha mente, no meu coração? Como? Santificar é limpar, santificar é mudança de direção, santificar é separar-se, não me enrolar com coisas ruins, não seguir o caminho mau, mas buscar o caminho do bem. Santifica-os. Como? Pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Qual é que é a palavra de Deus? É a Bíblia Sagrada. Não é a minha palavra. Minha palavra não tem valor. Eu sou homem como você, falso, mentiroso, fraco, dependente de Deus como você. Todo o tempo eu tenho que pedir perdão. Todo o tempo eu tenho que clamar por misericórdia. Todo o tempo eu tenho que buscar, alguns dizem assim, a energia, a força. Na verdade é o ânimo, a coragem de confrontar a mim mesmo e prosseguir no caminho
que me conduz pela verdade para a vida eterna. Então, glória a Deus aí. Oh, glória. E, finalmente, a vida. O que é a vida? Jesus disse, eu sou o caminho. Nós já explicamos um pouquinho, queridos. Não dá para aprofundar muito. A verdade, falamos um pouco também. Agora vamos olhar para a vida. Primeiro eu quero te falar o que é a vida de um ser humano. É nascer, crescer e morrer. E depois disso vem o juízo final. É a palavra estabelecida em Hebreus. O que eu posso fazer da minha vida? Tudo de bom ou tudo de ruim? Tudo de digno ou tudo de indigno? Eu posso fazer dela uma vida justa ou uma vida injusta? Qual tem sido o meu pessoal? Eu tenho 58 anos de idade. Qual tem sido o meu desafio? O meu desafio não é ser justo diante dos homens mais. Não é ser bom diante dos homens mais. Eu descobri que dinheiro é resultado de trabalho. Isso há muitos anos. Eu sou administrador de empresa. Então, peraí. O que é então que eu tenho que ser? Eu tenho que ser diante de Deus. Jesus disse, aquele que me ama, eu sei porque ele obedece os meus mandamentos. Qual que é o erro do Jonas? É não obedecer os mandamentos. E quando eu não obedeço qualquer um dos mandamentos, eu estou numa enrolada, numa dificuldade. Eu estou fora do caminho. Aliás, eu estou no caminho, mas é o caminho do mal, não é o caminho do bem. É o caminho da morte, não é o caminho da vida. É o caminho do desespero, mas não é o caminho da esperança. Está me entendendo? Então nós precisamos rever pontos pequenos da Bíblia. O que adianta te ensinar coisas profundas e imensas quando as coisas que dão a base perfeita para você alcançá-las não lhe é entregue? Então a vida, vamos aprender com quem nós não devemos. Jó capítulo 2, versículo 4. Olha para você ver quem vai falar. Não assuste. A palavra de Deus é fantástica. Capítulo 2, versículo 4. Num diálogo entre Deus e o diabo, entre Deus e o Satanás, o enganador. O enganador diz assim para Deus, no versículo 4, capítulo 2 de Jó. Diante do que declarou Satanás, é porque não tocaste na pele dele. Deus estava falando como Jó era íntegro, correto, honesto e amava a Deus sobre todas as coisas. E o seu próximo como a ele mesmo, como ele honrava os seus escravos, naquela época infelizmente tinha, seus empregados, e como ele tinha paz com todos. Aí o diabo, o Satanás diz assim, é porque não tocaste na pele dele. Olha a provocação. Pele por pele, ou seja, se tocares na pele dele, colocar uma enfermidade, uma doença, se arrebentar com a família dele, com tudo que ele tem, pele por pele. Vamos lá. Tudo quanto um ser humano, ele fala de mim, de você, fala de qualquer pessoa na face da terra. Ele não exime ninguém. Esse cabra é perigoso demais. Sabe por quê? Ele nos conhece, ele não é Deus, mas ele fica pesquisando a gente, analisando a gente dia e noite. Ele e os anjos dele, os quais chamamos de demônios. Vamos lá, acompanhe. Tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Então a vida é algo muito importante. A vida é algo extremamente importante, porque até o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, aquele que afrontou o Senhor, aquele que está no meio de nós causando tudo quanto é problema, doença, dificuldade, confusão, miséria, tristeza, ele diz tudo quanto ser humano, qualquer um de nós, tiver, ele dará
pela sua própria vida. Mas Deus confiou em Jó e ele foi envergonhado. Oh, glória! Deus pode confiar em mim e em você? Deus pode confiar em nós? Tempo de pandemia, queridos. Jesus disse lá em João 14:1, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não ande em angústia, livre-se da raiva, da ira, livre-se da ansiedade, ela vai corromper você muito mais do que esse problema. Sabe por quê? Porque quando você entra pelo caminho da ansiedade, você nega que Deus existe. Você começa a se comportar não com decência, com indecência. E você acredita, Deus não existe, Deus não ouve, Deus não vê, e você não acredita que Ele possa te socorrer em momento tão peculiar. Deus é contigo, Deus existe e é amoroso, mas Ele não tem filhos diletos. Ele trata com todos, disciplina a todos e ama a todos. Tanto que Jesus disse em João 14, eis que me vou e enviar-vos-ei o advogado, um outro advogado. Quando ele fala um outro, ele está dizendo assim, um igual a mim. Ele não está dizendo um outro que vai me substituir de qualquer maneira, um igual a mim. É aquele que tem os mesmos conceitos e os mesmos pareceres que eu tenho, que fala como eu falo, que se expõe como eu me exponho, que se coloca em proposta para ajudar vocês como eu realmente o fiz. Esse é verdadeiramente o conselheiro, o amigo inseparável que vocês precisam ter na terra. E ele está aqui. E ele produz o quê? Vida. E vida com abundância. Vamos prosseguir. Salmo 34 nos dá um conselho para alcançarmos a vida. Salmo 34, 12 diz assim: quem de vós quer ter prazer na vida? Quer ter prazer na vida? Porque para muitos a vida é bem triste. Longos dias para viver em felicidade. Ô querido, ouve o conselho. Não sou eu que estou te dando. Eu também preciso seguir. Guarda a tua língua do mal. E teus lábios de falarem falsamente. A primeira parte é mais forte, eu entendo assim. Guarda a tua língua do mal. Sabe, a gente praqueja muito, reclama muito, murmura muito, fica chateado por qualquer coisa, desconta no outro. Isso é comigo, com você, com qualquer um. É muito difícil a gente se sustentar segurando a língua, dominando a língua. Um outro Salmo 32 diz assim, que há alguns que precisariam usar freios de cavalo para reter a língua. Eu não digo que eu e você, qualquer um de nós, seja assim o tempo todo, mas nos momentos mais críticos nós somos assim e não retemos a língua do mal. O que acontece? Seguimos o caminho do mal. E teus lábios de falarem falsamente. Sai da mentira. A mentira não tem base, ela não se sustenta. Aparta-te do mal, sai do caminho do mal, sai do caminho do mal e pratica o bem. Olha, você vê o conselho idêntico ao que nós estudamos na sexta-feira. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Então a paz não vai ser dada a você de graça não, querido. Senhor, me dá paz. Paz. Oh, que alegria, estou em paz. Não, não. Você vai ter que se empenhar para conquistar a paz. Como? Retendo a língua. Ouve mais, 2 orelhas. Fala menos. Os olhos do Senhor contemplam os justos, e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor de socorro. Então, ao invés de eu esbravejar contra o próximo, não é marido, não é esposa, eu devo falar com Deus e pedir socorro a Ele.
Porque nesse socorro Ele vai me abençoar e vai cuidar de mim. E vai cuidar de você também. Ele é um Pai amoroso. Nós estamos falando da vida. Você quer ter vida boa? Vida tranquila? Foge de falar muito, de falar o que você quer falar e o que você pensa. Foge do caminho mau, da perversidade. Foge da mentira, que é a falsidade. E busque a paz. Praticando o bem para conquistar uma posição melhor. E aí você vai viver em paz, vai ter uma vida tranquila na terra, até que seja recebido no céu. 1 João 5 dá uma lição extraordinária. E diz assim, 1 João capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos. Versículo 1. Depois nós vamos voltar lá em João 14 e fechar. Achou aí? 1 João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Eu estou te falando da vida, mas aqui vai te falar do caminho. E essa é uma grande verdade. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então teve um segundo nascimento, da água e do Espírito. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo ama também o que dele foi gerado. Uai, lógico. Se eu amo Deus, o Pai, eu vou amar Jesus Cristo, o Filho. Eu vou amar o Espírito Santo, que é proveniente dos dois. Eu vou amar a criação de Deus, o próximo. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, confirmando a mensagem anterior. Porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Quando que os mandamentos de Deus são penosos para mim? Quando eu não quero obedecer, eu quero praticar o mal. Eu estou inclinado, né? Para a esquerda ou para a direita, eu não quero o caminho reto. A verdade, eu quero a mentira, eu quero a ilusão. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Aí, garoto, a fé em muitas situações dessa vida, não vou entrar em detalhes. Mas a fé que vence o mundo é a fé em Jesus Cristo. Quem é que pode vencer o mundo? Quem pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Uau! Então, se eu crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, se eu amar a Deus e o que vem dele é o Filho dele, Jesus Cristo, recebendo como único Deus e meu suficiente Salvador, sendo ele meu advogado 24 horas por dia, tendo o advogado enviado por ele comigo, o Espírito Santo, em mim, não é andando comigo, é em mim, não é no meio onde eu estou, é em mim, aleluia, eu vou vencer o mundo. Uau, isso aqui é vida. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo, não apenas mediante água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Então a palavra de Deus é o próprio Espírito de Deus falando comigo, com você. E declara que verdadeiramente, e o Espírito, letra maiúscula, Espírito de Deus, e o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Posso te dar uma visão? Para de acompanhar os espíritos dessa terra, os espíritos dos antepassados. Para de procurar por aquele que já morreu. Quem morreu não volta aqui. De forma nenhuma, diz a palavra de Deus, jamais será ouvido, visto ou sentido. Quem atua nessa terra com aquelas características anteriores do ser querido que você tinha, são espíritos
que não provém de Deus. Assim há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E há plena concordância entre os três. Como assim? Da água, ele foi batizado no Rio Jordão. Do sangue, nasceu de Maria, esposa de José, concebida sem pecado. E quem dá testemunho é a verdade. O próprio Espírito de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É ela que nos santifica. A presença do Espírito Santo está a santificação. Eu não disse perfeição. Perfeito é Jesus Cristo. Se você andar comigo, você vai ver que eu erro, que eu falo, que eu tenho o meu temperamento também. A questão de ser perfeito não é comigo. Nunca tentei, não estou nem aí para isso. Eu sei que perfeito é Jesus Cristo. Mas melhorar eu posso todos os dias. Com o conselho, com a orientação, com as situações da vida. Nós aceitamos o testemunho dos homens, é verdade? Contudo, o testemunho de Deus tem maior valor, queridos, porquanto é a palavra de Deus, que Ele próprio afiança acerca do seu Filho. Então por que tanta dúvida nessa terra? Por que tantos santos nessa terra? Por que tanta busca nos espíritos nessa terra? Tem algo errado conosco. Estamos cegos e estamos surdos aos ensinamentos de Deus. E temos que quebrar essa maldição. Como? A palavra de Deus é a verdade. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus, o faz mentiroso. Porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. A vida eterna só pode ser alcançada por meio de Jesus Cristo. A vida eterna, esse negócio aí que você tem tanto medo, meu amado, minha amada, a morte. A morte segue seus passos. Eu vou te perguntar agora, o Covid-19 está aí por toda parte. Legal. O câncer, nem se fala. Ataque cardíaco aos milhares. Para falar a verdade, aos milhões. Devido às preocupações, tensões dessa época, angústia, ansiedade, etc. Pressão social, pressão financeira, pressão nos relacionamentos, que horror. Eu quero te falar uma coisa, onde é que está a morte? Está aí na sua sala agora? Está aí no seu carro? Está aí no seu quarto? Onde está? Quem sabe você está em outro local da casa, outro local. Não interessa. Onde está a morte? Perto de você ou longe? A morte segue nossos passos. E quem nos garante a vida eterna é o próprio Filho de Deus. A vida está nele. E quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Filho e o Pai, tem o Espírito de Deus. O Espírito chamado de Santo. Na verdade, ele tem muitos nomes. O Espírito Santo. E sendo assim, você tem um testemunho a seu favor. Porque assim como Jesus, nós também. Nós nascemos da água pelo batismo nas águas. Em idade de compreensão. Segundo, nós nascemos do sangue, nascemos de um pai e de uma mãe. Terceiro, o Espírito Santo agora testifica a nosso favor. Aleluia! Amém? Então você tem a vida eterna. E você que não tem, recebe Jesus, querido. Procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Tome uma atitude de vida. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O caminho já foi aberto pelo sangue dele, através do seu corpo, há 2000 anos atrás. A verdade está sendo anunciada, é a palavra de Deus. Eu não detenho a verdade está comigo. E eu preciso estar com ela, e recebê-la, e aceitá-la, e amá-la verdadeiramente, para ver se eu consigo obedecê-la. E esse amor se estende à pessoa do Pai e do Filho.
porque quem ama o filho ama o pai, quem ama o pai ama o filho, porque dele veio. Mas quem diz que não aceita esse testemunho, faz de Deus um mentiroso e não tem a vida em si mesmo. Mas todo aquele que aceita esse testemunho tem a vida em si, é a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, versículo 12. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Amém? Voltando em João 14, para encerrarmos. Não permitais que o vosso coração se preocupe, crede em Deus, crede também em mim. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro advogado. Outro advogado. Outro advogado. Alguém da mesma espécie, alguém que tem o mesmo tipo. Uau! Quem tem o Espírito Santo tem Jesus Cristo. Não é lindo? A fim de que esteja para sempre convosco, não só na terra como no céu. Garantia, selo de que nós seremos ressuscitados. Estamos selados para isso. E o Espírito da verdade, então a tua palavra é a verdade. Lá em 1 João, João diz que o Espírito é a palavra. E aqui reafirma com outros termos, mas no mesmo sentido. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, palavras do próprio Jesus, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Não procura. Para mim conhecer alguém, eu tenho que procurar por alguém. Para mim conhecer alguém, para me amar alguém, para me entender alguém, eu tenho que andar com essa pessoa. Ou conhecer no mínimo a obra dela. Vós o conheceis porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Recebe essa palavra, recebe esses ensinamentos. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Versículo 24. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou, como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Vós ouvistes o que eu disse. Vou, mas retorno para vós. Se a mim amasseis, ficareis alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Sabe de uma coisa? Aconteceu. Então falta um detalhe, o retorno. E nós devemos estar preparados para isso. E como é que nós vamos estar preparados? Andando no caminho. Insistindo na verdade. E obtendo a vida eterna. Amém? Particularmente em tempos de pandemia. Estamos numa escuridão espiritual terrível, queridos. Mas Jesus continua dizendo, eu sou a luz do mundo. A minha oração é para que você entre no caminho. E que você que está no caminho permaneça firmemente. Eu te abençoo na autoridade e no poder do nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre os nossos corações e nos ilumine na nossa caminhada. Amém? Com a ajuda de Deus, quarta-feira, às 19 horas, estaremos novamente reunidos para a ministração de uma nova mensagem que o Senhor vai colocar no meu coração. Que assim aconteça, para a glória do nome de Jesus Cristo. Que a paz esteja com todos. Deus abençoe você e a sua família. Boa noite.